Graça e paz, irmãs e irmãos, né? Tem ali dois varões ali, um está lá na cabine e o Marcelo está subindo ali. E se a gente começar só a falar de irmãs... Pai, tem aqui o terceiro que está aqui com essa câmera mirada bem aqui em mim, né? Que Deus nos abençoe e que só coisa boa da parte dele para as nossas vidas. Nós já fomos bem abençoados, né? Tivemos aí um misto de cantata com pregação, uma maravilha, que também já vai nos conduzindo, nos preparando. Os cânticos que falam do amor de Deus, da comunhão. E o tema que foi proposto para esse momento da pregação da palavra é um tema que eu tenho tratado, inclusive em alguns lugares que estou passando nessas andanças missionárias, que é Lucas, lá em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, quem pode seguir a Jesus? É algo muito difícil quando alguém se atreve a dizer quem é que deve seguir a Jesus e quem não vai seguir a Jesus. Mas, graças a Deus, não sou eu o atrevido, é o próprio Cristo. Nesse texto, ele deixa claro quem é que pode segui-lo? Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados com a linguagem de seguir, que é a linguagem utilizada nas mídias sociais. Os aplicativos de comunicação que nós nos colocamos lá, e lá tem um íconezinho aqui, seguir. Né? Quando você curte, você manda um convite para alguém, ou alguém se convida para ser um seguidor seu. E muitas pessoas são famosas e conhecidas por causa do número de seguidores. Nas mídias sociais, é tanta gente lá querendo seguir um, seguir outro, que as pessoas seguem até um cachorrinho que tem mais de 2 milhões de seguidores. Um cachorrinho, um gatinho americano tem 7 milhões de seguidores no Instagram. Um nenê, né? Um nenenzinho faz uma coisa bonitinha, as pessoas curtem e depois começam a seguir aquilo. Com Jesus, nesse texto que nós vamos ler, aparentemente, Jesus não quer seguidor. Aparentemente, Jesus dispensa os seguidores. Veja o texto comigo, aqui a partir do verso 57 de Lucas capítulo 9. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Vamos ler juntos a resposta de Jesus? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É difícil seguir Jesus, não é, minhas irmãzinhas? Não é difícil seguir Jesus. Jesus estava caminhando com um grupo de pessoas. Pelo menos eram mais do que 3, com ele 4. Mas era um grupo de pessoas que estavam caminhando com Jesus. Com certeza, entre eles, os seus discípulos. Mas nessa caminhada, Jesus ensinava algo. Jesus estava trazendo o ensinamento. E Jesus falou de uma forma que alguém, entre eles, diz o texto do verso 57, alguém voluntariamente ergueu a voz e disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse é um seguidor maravilhoso. Eu queria ter um monte de seguidor assim. Eu vou seguir você, pastor, por onde o senhor for, eu vou seguir.
Esse é o seguidor que acho que todo mundo quer ter. Um seguidor que se compromete voluntariamente, publicamente, que vai seguir ao Senhor. Mas por que eu queria tanto gente assim? É porque eu não conheço o coração. Eu não posso filtrar o pensamento, eu não posso filtrar o pensamento de ninguém. Deus, graças a Deus, não deu esse poder aos homens, não deu esse poder aos líderes da igreja, não deu esse poder aos sacerdotes da igreja. É só Ele que nos conhece intimamente. E quando alguém aparece no meio daquele grupo e de forma voluntária, verbal, em voz audível, ele se identifica e diz: seguir-te-ei para onde quer que o Senhor for, não quero nem saber, eu estou dentro, eu vou seguir. Mas a resposta de Jesus foi uma resposta, aparentemente Jesus apagou lá a solicitação de amizade que ele pediu lá para entrar lá nas redes de Jesus. Jesus parece que apagou. Olha a resposta de Jesus, irmãos, a este que disse que seguia o Senhor Jesus para onde quer que eles forem. A resposta de Jesus, verso 58, diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando a gente olha esse texto a primeira vez, fala, mas o que é que tem a ver o pedido, a declaração daquela pessoa em seguir Jesus com uma resposta dessa? Jesus lhe respondeu, Jesus diretamente deu a resposta para ele. Jesus não devagou, Jesus foi direto e disse para ele: as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o texto diz que seguiu-se um silêncio. Não houve uma resposta daquela pessoa que estava tão disposta a seguir Jesus, dizendo assim: mas eu não estou falando a respeito disso. O Senhor conhece o coração, principalmente daqueles que querem segui-lo. Jesus está dizendo que só pode segui-lo quem não coloca nele a esperança de bens materiais. Irmãos, nós estamos com muitas pessoas que querem seguir Jesus por causa das bênçãos e não por causa dele. Há muitas pessoas que buscam o Deus, não buscam o Deus que abençoa, mas a bênção desse Deus. Jesus está deixando claro: se alguém pensa ou quer me seguir esperando recompensas financeiras, recompensas materiais, esse tipo de seguidor não interessa. Por isso que Jesus traz um assunto tão comum, tão conhecido. Olha, as raposas têm seus covis onde ficam, tem o seu grupinho, tem onde se esconderem, se protegerem. As aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer andar comigo porque você quer pão, que eu multiplique, que você possa ter pão com fartura. Você quer me seguir porque eu posso curar, porque eu posso resolver ou realizar um milagre. Porque o que não falta é evangelho e seguidores de Jesus que querem ser consumidores de Jesus e não adoradores. É por isso que lá em João 4, quando Jesus evangeliza aquela mulher samaritana, e dentro do diálogo ele vai mostrando, e ela se transforma em uma adoradora, e ele diz aos seus discípulos que o Pai procura esses adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. É esse que o Pai procura. Muitas vezes nos pegamos assim, como consumista. Parece que Jesus é um grande shopping e um cartão de crédito ilimitado. Eu preciso disso, Jesus. Eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Irmãos, o Senhor sabe das nossas necessidades e pede que a gente coloque essas necessidades.
Mas ele também disse que ele sabe de todas elas antes que saia da nossa boca. Ele sabe do que nós precisamos. Ele orientou seus discípulos dizendo: olhai os lírios do campo. Eles não costuram, eles não plantam, eles não tecem. Olhai as aves. O Deus da providência, o Deus que cuida. Mas às vezes a nossa lista é uma lista de consumo. É de consumo. E aqui Jesus diz: eu não quero seguidores que me sigam com expectativa apenas de bênçãos materiais. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso pedir prosperidade a Deus? Pode, você pode pedir. Você não pode fazer dessa prosperidade o motivo que você se tornou um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus. Jesus deixou claro: quer me seguir? Venha, mas sem expectativa de recompensas financeiras. Se nós pregarmos esse evangelho em algumas igrejas que estão espalhadas pelo nosso país e no mundo, ou eu seria apedrejado, ou eu ficaria sozinho. Porque muitas pessoas querem saber sempre qual é a vantagem. O que é que eu vou ganhar com isso? Jesus já disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você já viu um ditado assim: eu sou um sem eira? Todo mundo sabe o que é isso, né? Jesus está dizendo: olha, o que é que você quer de fato com isso? E houve um silêncio. Mas havia outra pessoa lá. Era um grupo. E a esse, diferentemente, Jesus olha para ele e diz o seguinte, verso 59, diz assim: a outro disse Jesus. Esse não pediu para seguir Jesus. Esse foi Jesus que disse para ele: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Esse não levantou a mão e disse assim: seguir-te-ei onde quer que fores. Não, Jesus olhou para ele e falou assim: segue-me. Imediatamente a resposta dele foi: permite primeiro sepultar meu pai. Ele está dizendo assim, ó, agora não dá. Essa é a resposta. Deixa eu sepultar meu pai. De repente, irmãos, nós olhamos a resposta de Jesus e parece, mas Jesus também é exigente demais. Tem pessoas que acham que quando Jesus respondeu isso, aquele rapaz estava indo para o velório do pai dele. Ou ele estava vivendo o velório do pai. Ou o pai estava em coma, inconsciente. Não, queridos. Dentro da cultura judaica, um filho mais velho só poderia deixar a sua casa, tomar as rédeas da sua vida depois da morte do seu pai. Com certeza, Jesus escolheu entre aquele grupo um homem ou um jovem que era o filho mais velho de uma família. E imediatamente ele não quis se comprometer antes que tudo na sua vida estivesse resolvido, que ele passasse a ser o homem da casa, e aí ele poderia tomar suas decisões, ou aferir obrigações a seus irmãos mais novos. Quando você lê Lucas 15 e você chega na parábola do filho pródigo, você vê isso, você vê o absurdo que foi um filho mais novo pedir a herança ao pai. O filho mais novo não tinha direito à herança. Aquele pedido foi um pedido incabível, foi um absurdo. Mas a parábola do filho pródigo não centraliza no filho mais novo nem no filho mais velho, mas a pessoa do pai amoroso, que mesmo atendendo um pedido absurdo, ilegal, mas ele deu por amor aquele filho. E agora Jesus olha para alguém e diz assim: segue-me. Ele imediatamente responde: permite-me primeiro sepultar o meu pai. E a resposta do Senhor Jesus foi mais dura do que a primeira. Jesus olhou para ele, o texto diz, insistiu. Do primeiro Jesus falou e não houve nenhuma resposta. Mas Jesus insistiu, diz o texto sagrado:
Olha o que diz o verso 60. Se quiser ler comigo, minha irmã, meu irmão, vamos lá. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O seguidor de Jesus, o seguidor que pode seguir a Jesus, é o seguidor que compreende que ele e o seu evangelho é prioridade. Que meu plano de vida, que meu propósito de vida vai para o banco do passageiro, porque quem assumiu a minha vida, quem assumiu a direção da minha vida, foi o Senhor Jesus. É impossível alguém dirigir um veículo sentado no banco do passageiro. Mas é assim que nós queremos fazer com a obra do Senhor e com Jesus muitas vezes. Nós obrigamos Jesus a sentar no banco do passageiro. E tem gente que é tão atrevido que fala assim: Jesus, senta e põe um cinto. Põe um cinto porque a estrada é perigosa. Irmãos, a certeza, Jesus olha para aquela pessoa e diz: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Deixa a tradição. Deixa que seu pai, no momento em que adoecer, que morrer, seu irmão que estiver lá vai enterrar, a viúva vai enterrar, alguém vai enterrá-lo. Mas a prioridade tua é que você vá e pregue o evangelho. Quantas vezes nós queremos seguir Jesus sem tê-lo como prioridade? É interessante a linguagem das redes sociais. Se você pega qualquer uma delas e você segue alguma coisa, ou você comenta alguma coisa, vai começar a chegar coisas semelhantes ali para você, porque as pessoas já descobriram que você pesquisou aquilo, e vai começar, e você fala: mas de onde foi que veio isso? Parece que a gente só fala. Se você deixar seu celular aberto, ligado em alguns lugares, você fala sobre um assunto, quando você vai ligar seu celular, está chegando nas mídias, você fala: mas quem foi que fofocagem é essa, como diz na minha terra? Quem foi que... Jesus está dizendo para aquele jovem: vá. Sua prioridade é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua, todas as demais coisas. Então deixa, filho. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quando a gente vai fazendo uma leitura do texto, procura fazer um exegese do texto, fica parecendo que Jesus foi mal educado, que Jesus foi insensível. Mas Jesus foi Jesus. A glória dele ele não divide com ninguém. Irmãos, nós não somos chamados na igreja para discutir sobre Jesus. Nós nos reunimos para abrir a Bíblia para aprender dele. Foi esse o convite que ele fez. Para nós aprendermos com ele, aprendermos dele. Não é para discutir sobre Jesus. Ele é o próprio Deus, ele é o Verbo, e ele direcionou, e ele mostrou que para ser um seguidor de Jesus, precisa priorizá-lo na vida. Priorizar o evangelho. Ele foi claro: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas é interessante que diante dessa conversa de Jesus aparece um outro agora. Tem que ter coragem, né? Tinha muita gente assim. Já viu o que Jesus falou? Já viu como Jesus tratou o primeiro? Já viu como Jesus tratou o segundo? Mas há um terceiro. O texto diz assim, o verso 61. É outro, já diz assim: o outro lhe disse. Veja que o primeiro disse, o segundo foi Jesus que disse, e o terceiro foi outro que disse. E no meio de tudo isso, ele diz assim, vamos ver o que é que ele diz juntos, 61. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ele já se antecipou, ele disse: com Jesus não é muito fácil, não. Eu já vou aqui dizer que vou, mas já vou
encaixar alguma coisa aqui que é para ele não ficar bravo comigo. Como Jesus dispensa seguidores, né? A gente pedindo seguidor, e Jesus vai ali, ele... Aparentemente era assim, irmãos, aparentemente. Mas tudo que Jesus faz é pedagógico e nos ensina. Deixa-me primeiro despedirmos das minhas casas. Se fosse hoje, você pode dizer, mas uma coisa tão fácil. Jesus encrespou com isso também. A resposta foi mais dura ainda, a resposta de Jesus. É difícil chegar para Jesus e dizer, eu quero te seguir. É difícil, fala a verdade que não é difícil. Se você for em algum lugar dizendo que é fácil seguir Jesus, você está muito enganada. Se você procura um evangelho que é fácil de seguir, você está... Não é fácil, não. Está entendendo, criatura? Não é fácil, não. É complicado. Ele pediu para se despedir dos de casa. Mas olha a resposta de Jesus, verso 62. Vamos ler juntos? Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Misericórdia. Ele só pediu para se despedir dos de casa. Irmãos, para seguir Jesus, irmãs, precisamos compreender que não podemos segui-lo com expectativa e bênçãos financeiras. Não podemos segui-lo sem compreender que ele é a prioridade. E não podemos segui-lo se eu não tiver convicção de urgência. Jesus disse que a prioridade era o reino de Deus. Se despedir dos pais não era mandar um zap, não. Pai, mãe, estou indo. Ou no grupo da família. Está no grupo da família. Família, ei, estou indo. Para onde? Não sei. Jesus disse que é para seguir ele, eu estou seguindo ele. E não dá tempo de pegar nada em casa, não dá tempo de voltar. Mas havia toda uma tradição, dependendo do número de irmãos, visitar os irmãos, cada um deles, os pais, passar um tempo. Essa era a despedida, não era um tchau, não era um abraço. A gente ainda de vez em quando faz isso, quando um filho vai morar longe, né, e passa uns dias em casa, vende todas as coisas, vai mudar, passa uns dias com o pai e mãe ali, com as tias, quer ver todos os parentes que estão perto, vou ver ali tudinho, porque vou passar uma temporada longe, vai muito longe. Às vezes a família acompanha até o aeroporto, quando vai aquela família toda, aquela choradeira. Lá no Nordeste a gente chora. Chora que passa vergonha. Não, sabe o que Jesus está dizendo? Os meus seguidores não podem se distrair com qualquer outra coisa. No caminho para casa, você pode se distrair. Na despedida dos seus, você pode distrair. E Jesus está dizendo, quem tem posto a mão no arado, você já está no trabalho, querido. Tchau e bênção. Acabou. Já colocou a mão no arado? Não olhe para trás. A palavra do Senhor diz isso muito claro. Lembrai-vos da mulher. Lembrai-vos da mulher de Ló. É para frente. O arado é um instrumento mais do que milenar. Ainda hoje, pequenas propriedades, não só no Brasil ainda, no interior do Brasil, mas em países principalmente que são considerados países pobres, ele ainda é utilizado para arar a terra. Ele foi de tração humana. Um ia na frente puxando, o outro ia cortando o chão aqui, equilibrando para colocar a semente. Depois passou a ser tração animal. Mas ainda hoje essas peças são encontradas. Passamos aí pelos interiores do Brasil, no Nordeste, no Norte, e ainda vemos aquelas peças sendo puxadas por animal. E aqui você tem que olhar para o arado, você tem que prestar atenção para frente. Você não pode se distrair, porque pode pegar uma ponta de uma pedra, uma raiz, cair por cima dele, o animal assustar. Você não pode olhar para que você não saia daquilo que é o corte correto. Você só olha para frente. Inclusive, você vai ver o que você fez quando você vier de lá para cá de novo, fazendo o mesmo serviço. Você vai olhar o que foi feito.
Uma linguagem muito clara que Jesus diz: se alguém tem posto a mão no arado, olha para trás, não é hábito para o reino de Deus. Não está habilitado, aprovado para o reino de Deus. Uma resposta aparentemente dura, irmãs. Aparentemente dura. Mas é o que o Senhor diz: se eu não tenho convicção de que eu sigo a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer e me dar, se eu tenho convicção de que Ele é minha propriedade, minha prioridade, melhor dizendo, na vida e nos meus projetos, eu não vou correr o risco de olhar para os lados, porque Ele também é minha urgência. A tarefa é hoje que nós devemos pregar. Foi dito aqui a respeito da queda do avião, uma tragédia. As pessoas estão discutindo por quê. Por que o avião não caiu assim, como normal? Por que ele caiu assim? Irmãos, ele caiu. Ele caiu. Mais de 60 famílias enlutadas. Muito choro, muito lamento. O livramento na queda do avião não pegou um cidadão. O avião caiu numa cidade e não atingiu nenhum cidadão. Deus está no controle das coisas. Eu não posso deixar para amanhã, porque a própria palavra do Senhor disse que o amanhã não me pertence. É hoje. É agora. O amanhã não está no nosso controle. A palavra do Senhor diz: remi o tempo, porque os dias são maus. Administre o tempo. O Senhor tem nos chamado como seguidores e temos que segui-lo por quem Ele é. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele nos escolheu, Ele nos comprou nele. E é por isso que eu o sigo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a própria vida. Eu não posso segui-lo pelo que Ele pode fazer de bom para a minha família, para a minha situação financeira. Ele abençoa, Ele dá, Ele prometeu cuidar dos seus, Ele prometeu cuidar do que é fiel, Ele prometeu guardar a nossa casa na entrada e na saída. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus protetor. Mas não o seguimos por isso. Nós o seguimos porque Ele é o Salvador. Porque eu estava perdido em meus delitos e pecados, incapaz de, por ação minha, ser regenerado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que foi sacrificado e imolado. Ele tem prioridade porque Ele me colocou em prioridade. Ele colocou você, minha querida, em prioridade. Você, meu querido, você que está em casa. Ele deixou seu trono de glória, se tornou um semelhante a nós e trocou de lugar conosco. Ele pagou um preço que Ele não devia, para que eu pudesse ter a liberdade e a redenção. Então, Ele me colocou como prioridade. Por isso que Ele é a prioridade, por isso que Ele diz: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Mas tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Prega o evangelho de Deus. E também, irmão, se Deus já colocou sua mão no arado, deixe de olhar para o lado. Faça o serviço. Siga firme na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Siga firme com o arado na mão. Enquanto você estiver com o arado na mão, as pessoas vão ver o campo sendo arado pela palavra de Deus. É isso que o Senhor nos chama. É esses seguidores que o Senhor quer. E aí, você vê o convite de Jesus, finalizando a nossa palavra, quando Ele lá em Mateus, capítulo 11, Ele diz assim, 28, 29 e 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse que Jesus está convidando, pessoas que queiram aprender com Ele. O jugo aqui é uma canga, minha irmã. Talvez quem é da roça sabe o que é jugo, mas se você nunca botou o pé na roça, o jugo é uma peça de madeira que junta dois animais.
sejam animais equinos ou bovinos, para andarem juntos e puxarem um peso, uma carroça, eles precisam aprender desde novos a poder andar um com o outro. Você não tem como um ensinar de um jeito e outro ensinar do outro. Se você botar os dois juntos assim, eles vão dar todo tipo de trabalho, menos o que você quer. Eles têm que aprender primeiro com uma corda, depois vai encurtando a corda, depois coloca somente o jugo sobre eles, e depois é que você vai ensiná-los a puxar a carroça. Jesus está dizendo, eu quero andar encangado com você. Olha que coisa, né? Essa é a expressão lá do sertão, é canga. É costume as pessoas dizerem, fulano só anda encangado com fulano, com ciclano. Encangado é junto. Está entendendo? Não é palavrão não, viu? É dialeto. É canga. Então, isso é que Jesus está dizendo. Aprenda comigo, eu vou andar com você. Esse é o seguidor. É aquele que anda com Jesus. Mas, acima de tudo, aquele que aprende com Jesus no caminho. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui no culto Mulher Esperança, junto com tuas servas, labutando na obra do Senhor aqui, e tantas outras pessoas que, além das que estão presencialmente, nos acompanham pela internet, pelo canal da IPPTV. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs da tua igreja e faz de cada crente em Cristo um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. Nós oramos ao Senhor, nós agradecemos a oportunidade de seguir o Senhor, e a tua promessa também nos diz que se nós andamos com o Senhor, nós andamos na luz. Obrigado, Pai, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, para impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa aqui presente e de toda a igreja do Senhor na face da terra, agora e eternamente. Amém. Amém.